Anarquismo, cara, na minha cabeça, anarquismo é bagunça, anarquismo é zona, desordem, sabe? Mas calma aí que a gente vai ouvir hoje o Fernando, do canal História Anarquista. Ele vai estar falando um pouco pra gente sobre o que é anarquismo, sobre o que poderia ser anarquismo e sobre como a gente pode construir um mundo novo, um mundo diferente do que a gente tem aí. Vamos ouvir um pouquinho o nosso convidado de hoje? Vamos lá. Acho que a resposta mais difícil é dizer o que é anarquismo. Você pode partir de vários lugares para responder isso. Eu preferi responder isso na forma de depoimento, não tem roteiro, mas acho mais fácil e palatável para quem está assistindo. Então, de forma muito concisa, resumida e de forma pragmática, anarquismo é uma corrente do socialismo. É uma corrente que surge no século XIX, na segunda metade do século XIX. Se tivesse para dar uma data mais ou menos em 1868, ela surge junto com a atuação dos trabalhadores que se organizavam na luta pela melhoria de condições de trabalho e que também aspiravam uma alteração profunda na sociedade, superando o Estado e o capitalismo. Junto com essa organização sindical, que a maior e mais expressiva da época era a Associação Internacional dos Trabalhadores, espalhadas por boa parte da Europa e na América. O anarquismo também se constrói paralelamente com uma organização específica de anarquistas, que é a ADS, a Aliança da Democracia Socialista. E ali atuaram figuras que nós conhecemos historicamente, como Bakunin, Élisée Reclus, Émile Pourget, Etienne Varlin, que é uma pessoa muito importante que vai compor a Comuna de Paris. E isso vai dar mais ou menos a forma da conduta dos anarquistas e do anarquismo. Ele trabalha numa espécie de poder dual. Então, os anarquistas se inserem dentro de uma organização específica de anarquistas para pensar as estratégias, fazer as análises sociais, produzir conteúdo de forma teórica para que se promova e se organize de forma coesa o anarquismo. E dentro de organizações sociais, com pessoas anarquistas e não anarquistas, que é o que a gente vai chamar de inserção social. Dentro de organizações, através de associação de bairro, através de sindicatos, através de organizações identitárias, ou de identidade, melhor dizendo, movimento negro, movimento LGBTQIA+, movimento indígena. Então, anarquistas estão inseridos dentro de uma organização específica e dentro da sociedade como um todo, funcionando como um fermento, né? Um instrumento propulsor de transformação social. Historicamente, o anarquismo esteve envolvido em várias manifestações e vários marcos históricos da história dos trabalhadores e dos movimentos sociais, de transformações profundas, como, por exemplo, a Comuna de Paris, a Revolução Mexicana, a própria Revolução Russa com a formação e atuação dos soviets. No Brasil, a Greve Nacional de 1917, a independência de Cuba e das Filipinas, Guerra Civil Espanhola, maio de 68, a construção da Comuna de Ximin na Guerra da Crimeia, na década de 30. São muitos eventos. Assim, mas a jornada de 8 horas de trabalho semanal, a luta e a pauta e a conquista foram feitos pelos anarquistas, encabeçada pelos anarquistas. Outros símbolos e outros emblemas que hoje são aclamados pela esquerda socialista como um todo, a ala socialista como um todo, foram de criação dos próprios anarquistas. Como, por exemplo, o hino da Internacional dos Trabalhadores, quem compôs foi um anarquista. Enfim, são vários elementos que compõem a história do socialismo, mas principalmente a história do anarquismo. O fato é que o anarquismo ele se construiu internacionalmente e ele se expandiu muito rápido, de forma exponencial por todo o globo. A partir do momento que ele teve o foco da formação dele, na data que eu falei anteriormente, 1868 mais ou menos, foram 20 anos para ele estar espalhado e organizado em todo o mundo através de atuações sindicais trabalhistas. Muita gente tem preconceito com o anarquismo porque liga o sentido da palavra na sua construção histórica à destruição e não conhece ou não tem aproximação da relação da palavra com essa corrente do socialismo, como essa palavra chegou a esse socialismo e tem outro significado. A gente não fala de destruição apenas, a gente fala de destruição e construção, destruir uma sociedade a qual vivemos para construir outra de forma simultânea. Eu conheço o anarquismo, estudo o anarquismo há mais ou menos 10 anos, dentro de idas e vindas, aproximações e afastamentos, e recentemente eu ando bem próximo e até em vias olhando para organizações, pensando sobre a organização do anarquismo. A minha relação com o anarquismo é entendê-lo enquanto um instrumento de transformação social, e que contempla todo tipo de opressão aprofundada dentro da sociedade que nós vivemos, de uma política e de um Estado
a qual a população não tem relação nenhuma a não ser o voto, e dentro de uma exploração e alienação do trabalho, a qual a gente trabalha por um salário e repete isso sucessivamente, sem ver de fato o resultado final deste trabalho e usufruir desse resultado final. Então, para mim, anarquismo tem significado de liberdade, mas uma liberdade concreta, de a classe trabalhadora realmente ter atuação e prática em todas as instâncias da sociedade e da vida. Então, fomentar cultura de forma autônoma, política de forma autônoma, economia de forma autônoma, e também, já que estamos falando de autonomia, de autoafirmação, de ser autossuficiente, de construir por si mesma, de forma coletiva, o que nós chamamos de sociedade. Isso para mim é anarquismo. Nesse papo que a gente teve, totalmente despojado, solto, sem roteiro, vão ficar pontas soltas, portas abertas e questões que vão rolar na cabeça de vocês sobre anarquismo mesmo. Então eu faço um convite para vocês. Conheçam o meu projeto, História Anarquista. Eu atuo produzindo conteúdo sobre teoria do anarquismo e a história do anarquismo. Também posso ajudar em questões mais pragmáticas, como por exemplo, onde se organizar, onde se informar de forma mais profunda sobre anarquismo. Mas fica o convite. Conheça o História Anarquista. Valeu, falou. Davi, obrigado pelo espaço. E como sempre, sem deuses, sem mestres.